Olá, aqui é Camila Valente, designer de bolos e doces personalizados, e esse é o desafio Páscoa Sweet Class. Me diz uma coisa, você quer ganhar uma inscrição totalmente gratuita no meu novo treinamento online, o Páscoa Sweet Class? E aí, se interessou? Então fica ligadinho até o final que hoje você vai ficar sabendo como participar. Portanto, não deixe passar essa grande oportunidade. Talvez você esteja assistindo essa aula porque você está afim, de conquistar uma renda extra. Ou porque, assim como eu, você quer ter um tempo a mais, um tempo especial com a sua família, podendo trabalhar, ter a sua independência financeira, ter o seu trabalho e ao mesmo tempo curtir aí com seu filho, com a sua família. Talvez você também cansou, de trabalhar para os outros, de ser empregada e quer ser aí o seu próprio chefe, dono do seu próprio negócio. Ou talvez também você já tenha experiência nesse ramo, mas não está sendo valorizada no mercado, trabalha e não vê resultado, não vê crescimento. Eu, mais do que ninguém, sei bem o que você está sentindo. Afinal de contas, foi tudo isso que me fez buscar um caminho não convencional também. E por uma decisão ousada eu me descobri na confeitaria. A confeitaria, que não é aquela profissão que você pensa em primeiro lugar quando pensa em ter sucesso na vida. Uma profissão que foge, da lista de profissões tradicionais. Mas a confeitaria vem superando as minhas expectativas e também de outros profissionais que têm se destacado no mercado na área de doces personalizados. E pensando em você, nas suas expectativas, foi que eu criei o método Sweet Class, meu método de ensino de como viver da confeitaria. Ele foi desenvolvido com a missão de promover a valorização do profissional da confeitaria, oportunizando aperfeiçoamento profissional para iniciantes na área de doces e bolos personalizados com pasta americana, para que você aprenda a fazer doces exclusivos e alcance um nível a mais na confeitaria de eventos. Você consegue perceber que quanto mais exclusivo forem os seus doces, menor será a sua concorrência e mais clientes fiéis e satisfeitos você terá? Embora as pessoas tenham deixado de fazer aquelas grandes festas no começo da pandemia, mesmo assim, as pessoas seguiam comemorando, com seu núcleo familiar, ali só o pessoal de casa, mas mesmo assim investindo em doces e bolos personalizados, até porque a pandemia serviu para a gente valorizar, o momento com as pessoas que a gente ama, e nada melhor do que ter coisas perfeitas, um bolo maravilhoso, doces incríveis para valorizar ainda mais aquele momento especial com a família. E há assim muita demanda, maior do que o número de profissionais que existem por aí. Inclusive, em muitas cidades não há designer de bolos e doces personalizados. Será que não é esse o caso da sua cidade? E pensa comigo, quantos profissionais qualificados em doces e bolos personalizados com pasta americana tem na sua cidade? E qual é o número da população do seu município? Então eu acho que você já entendeu onde eu estou querendo chegar, Esse é o momento perfeito para você se especializar, fazer a diferença onde você está e faturar muito. Eu não sei se você está entendendo a dimensão disso tudo que eu estou falando aqui para você, mas talvez eu e você sejamos muito parecidas. Eu estive às vésperas de uma Páscoa desejando aí ganhar um dinheiro extra e encontrei uma maneira de mudar toda a minha situação. Só que eu tive que passar por anos de muitas tentativas, de erros e até mesmo de frustrações para chegar até aqui. Mas e se você não precisar passar por tudo isso? Quando eu fiz as minhas primeiras encomendas, que eu comecei na época da Páscoa, o pessoal amou. Aí o pessoal começou a me encorajar. Camila, por que tu não faz para vender? Camila, por que tu não começa a trabalhar em festas, fazer para casamento, para aniversário? Aí eu comecei a adorar essa ideia, adorar a ideia de ter a minha independência financeira e de ter o meu próprio negócio. E com o tempo aí, eu comecei a trabalhar com a confeitaria e com o passar do tempo, mesmo trabalhando muito com isso, o meu negócio estava estagnado. E eu não sabia como fazer para mudar isso. Sem falar, das dificuldades naturais de quem está começando, falta de experiência, falta de técnica. A minha cozinha era pequena, eu aprendi a me virar ali na minha cozinha, a otimizar cada espacinho dela. Coisas que eu faço hoje, em poucos minutos. Eu demorava um tempão para fazer, conseguia fazer, mas assim, demorava, era muito suado, muito corrido para conseguir chegar ao resultado. Perdia um tempão, um tempão mesmo,
por não conhecer a técnica certa. Eu tinha muitas dúvidas na hora de precificar, até na hora de atender o cliente, eu tinha medo de falar com o cliente. E muitas vezes acontecia de passar na minha cabeça, né? Será que confeitaria é mesmo pra mim? Será que eu tô fazendo certo? Até que um dia eu decidi dar um passo e investir em conhecimento. Foi aí que eu passei a fazer cursos e me aprofundar cada vez mais na minha profissão. Tem muita gente, né, que tá tentando aí fazer do seu jeito, vendo vídeos no YouTube, no Instagram, divulga, né, o seu trabalho no seu perfil. Tem até algumas encomendas, mas sente que não tá saindo do lugar, que tá estagnado. O seu negócio não evolui e as dificuldades financeiras permanecem e chega no final do dia exausta, porque tem que aceitar muitas encomendas para poder, né, juntar aquele dinheiro para pagar as contas básicas pro final do mês. E em consequência disso não consegue, né, ter aquele tempo de qualidade com seus filhos, com a família. E por que isso está acontecendo? Porque todo negócio de sucesso tem a técnica e a gestão certa. Mas, gente, tudo isso que eu falei é para vocês pensarem, para vocês refletirem. E agora a gente vai então para uma das melhores partes, que é a prática. E eu vou te ensinar então a fazer esse pirulito recheado, delicioso e lindo, perfeitinho, que vai fazer sucesso nas suas vendas de Páscoa. Bom, gente, para o nosso recheio então, a gente vai começar precisando de uma panela, de preferência antiaderente. Por quê? Porque o brigadeiro não vai grudar no fundo, né? Dificilmente vai queimar, só se você descuidar. Então é bem mais tranquilo trabalhar com a panela antiaderente do que com uma panela sem antiaderente, tá? Também vamos precisar de uma espátula de silicone, tá? Não vamos usar colher de pau, gente, por favor, porque a colher de pau, além dela se contaminar mais fácil, né, ela ainda pode começar a se desmanchar, soltar fiapinhos no seu brigadeiro, em qualquer receita que você for fazer, e não é nada higiênico, né? Então vamos usar espátula de silicone. Quanto mais firmezinha, melhor, tá? Vamos então aos ingredientes. Vamos precisar de uma caixinha 395 ml de leite condensado. Eu tô usando semi-desnatado, tá? Não tô usando integral, mas aí vai da sua preferência. Eu acho ótimo resultado com semi-desnatado, então é o que eu uso. Agora, para brigadeiros de enrolar, aí eu uso integral, tá bom? Foi uma caixinha, 395 ml. Agora a gente vai colocar o ninho, tá? Leite ninho mesmo, pessoal, não é outro tipo de leite em pó, é leite ninho, tá? Aqui tem 60 gramas de leite ninho, peneirado já, tá? Pra evitar que fique qualquer gruminho. Depois vamos acrescentar 5 gramas de farinha de trigo. Peneirado também, tá? Só 5 gramas, pessoal. Agora a gente vai misturar até ficar bem homogêneo. Com todo cuidado para não virar. Esses pozinhos são muito fininhos, então eles podem, né, virar com mais facilidade. Se vocês quiserem, vocês podem trocar por uma colher de chá de glucose, tá? Mas eu prefiro usar a farinha. Por quê? Porque ela não faz com que o brigadeiro espirre. Espirre, que eu digo, é aquele quando solta aquelas gotinhas e queima a mão da gente, né? Quem aí já passou por isso, acho que todo mundo já foi queimado com brigadeiro. Do nada solta aquela bolinha de brigadeiro na mão da gente, que dói pra caramba, né? Então, a farinha diminui a chance disso acontecer. Lembrando que eu estou com o fogão desligado, tá, pessoal, para fazer toda essa mistura. Ó, depois que tá tudo bem misturadinho, eu venho então com uma caixinha de creme de leite. Aqui vem 200 gramas de creme de leite. Sobre marca de creme de leite, eu uso Piracanjuba, eu uso Italac, CCGL também eu uso.
E são marcas que eu amo, tá? Que me dão um bom resultado, mas só testei essas até agora. Mas eu acho que são marcas que vocês encontram com facilidade aí, Brasil afora. Brasil afora ou Brasil adentro, esse? Qual é o certo? Mistura bem. Agora a gente vai ligar o fogão, fogo médio. E vamos mexer. Um brigadeiro bom, gente, é constância, tá? Pra mexer. Nada de tá mexendo e parar, vou ali fazer tal coisa. Quando você voltar já vai estar queimado, tá? Aí o resultado não é nada bom. Sempre mexendo, nunca já começar assim a mil. Por quê? Porque se você começar a mexer rápido, vai saltar brigadeiro, tá? Aí já vai queimar, vai ficar um cheiro, misericórdia, faz uma lambança. Então, vamos mexendo nas bordinhas e no centro. Bordinhas, centro, né? E depois eu vou mostrar pra vocês o ponto que vai ficar pra gente usar como recheio nos doces, tá? E no ovo de colher. Ó, gente, chegou numa etapa aqui, ó, que ele vai começar a dar umas borbulhadinhas, tá? Dá uns beijinhos, que eu digo, é umas bolhas que elas fazem como se fosse um beijinho, elas vão estourando. Aí você segue mexendo, tá? Tá quase no ponto que a gente precisa. O ponto que a gente precisa é a gente poder escrever no nosso brigadeiro, tá? Que é assim, a gente vai erguer, ó, e ele não vai afundar. Ó, viu que fica escrito? Já tá no ponto. Então agora eu vou desligar. Vou seguir mexendo mais um pouquinho. Por que, Camila, que eu vou seguir mexendo? Porque a panela está muito quente. Como diz na minha cidade, está pelando de quente. Então, se a gente deixar o brigadeiro aqui sem mexer, ele pode queimar, pode criar uma película aí embaixo, né? Mais queimadinha, então é perigoso. Segue mexendo aí. Ó, aqui ficou, quer ver? Ficou uma pelotinha. Recém vi ela aqui, ó. Gente, o brigadeiro branco é muito fácil de acontecer isso. Vai mexendo, que eu já desliguei. Tô mexendo ainda, vou mexer mais 1 minutinho, 2 minutinhos. Agora que eu já mexi, vou deixar esfriar um pouquinho e vou passar para uma refratária, tá, pessoal? Para deixar ele esfriar em temperatura ambiente e depois sim levar para a geladeira, mas só depois que ele já estiver frio, aí a gente pode sim levar para a geladeira. Lembrando que para armazenar a gente vai ter que colocar em contato com ele na refratária, né, que a gente vai colocar o plástico filme, tá? Em contato. Por quê? Porque se a gente não colocar em contato, colocar só por cima, vai ficar um pouco de ar aqui e o brigadeiro ele vai cristalizar. Então a gente tem que colocar em contato. Ai, Camila, mas tá quente. Coloca ali e com a ajuda de um guardanapo limpinho, tu vai encostando assim pra ele aderir bem, tá? Outra coisa, Camila, tu não me deu o tempo estimado de que ele vai ficar aqui. Não tem como eu te passar um tempo, por quê? Varia de cada fogão, varia de cada panela. Tem panelas que são fundo triplo, tem panelas que não. Então, eu prefiro te mostrar o ponto do que te dar um tempo, ó. Lembra que eu falei o ponto da escrita? Olha só. Ele não afunda, ó, viu? É esse ponto que a gente precisa. Então, ele vai ficar bem cremosinho, bem gostoso. Agora, a gente vai deixar esfriar um pouquinho para passar para a refratária. A gente vai começar, então, derretendo a nossa cobertura fracionada. Camila, onde é que eu derreto a minha cobertura fracionada? A gente precisa derreter num bowl próprio para isso, tá? Por que não num pote de vidro? Porque o pote de vidro ele retém muito calor, tá? Então o chocolate ou a cobertura já vai ter alcançado a temperatura que precisa, né, para derreter, e a gente vai tirar do micro e ele vai continuar ali naquele processo de aquecimento por causa do vidro. Então a gente usa
essas derretedeiras de plástico, tá? Que você encontra aí nas lojas de produtos de confeitaria. Então a gente vai levar para o micro-ondas de 30 em 30 segundos. A cada 30 segundos você abre ali a portinha do seu micro-ondas, pega o seu bowl e mexe, né, com a espátula ou com uma colher, só lembrando que a colher não pode ir para a geladeira, para o micro-ondas, tá? Por quê? Porque pode estourar seu micro-ondas, né, gente? Então, as espátulas que vêm com a derretedeira, elas podem sim ir para o micro-ondas, mas colher normal não, tá, pessoal? Então, de 30 em 30 segundos, tira, mexe, coloca de novo e quando ele estiver totalmente derretido, a gente vai vir pra cá preencher a nossa forminha. Bom, gente, nossa cobertura fracionada então já está derretida. Foram 2 vezes de 30 segundos, tá? E ela já chegou no ponto que eu preciso, que é assim, ó, bem derretidinho, tá? Olha só, incrível. Agora a gente vai preencher a nossa forminha, tá? A forma que a gente vai usar é a forma da BWB. Essa aqui é o modelo 9843, tá? Que é a casquinha do pirulito recheado, tá? Ó, ela é mais grossinha aqui, que é pra você rechear, tá? Essa aqui vem com 3 cavidades, que é perfeito para uma produção mais rápida, né? E ela é em 3 partes. É a parte do acetato, silicone e acetato novamente. Que, né, facilita, porque ela já vem com o marcador pra gente preencher a quantidade certa de chocolate. E não precisa ficar fazendo camada em cima de camada e perdendo tempo. Aqui você coloca a quantidade ideal de chocolate, já preenche aqui, pressiona, leva pra geladeira e tá tranquilo, tá? Bom, vou preencher então a minha forminha, mas tenham cuidado, nada de usar o chocolate quente, tá, pessoal? O chocolate tem que estar morno, ele não pode estar nem frio nem quente, porque senão ele vai acabar danificando a nossa forminha, tá? A gente vai acabar perdendo a forminha, porque o chocolate quente ele vai deformar a nossa forma, tá? E quando a cobertura fracionada é meio amarga, o leite ou chocolate, ele acaba ficando com manchas, tá? Então, a gente tem que cuidar a temperatura do nosso chocolate ou da nossa cobertura fracionada. Bom, já que tá morninho, agora eu vou preencher aqui as cavidades da minha forma. Lembrando que ela tem uma marquinha, tá? Então, a gente vai preencher até a marquinha. Bom, preenchi até a minha marquinha, eu vou dar algumas batidinhas na mesa para que as bolinhas de ar que tiverem ali dentro possam subir, né? Bater a mão para não fazer tanto barulho. Aqui foi. Agora eu vou vir com a segunda parte, que é a parte do silicone, e vou colocar assim, ó. Eu vou pegar, em vez de colocar já direto, eu vou assim e vou deitando, vou inclinando a parte do silicone. Pra quê? Pra evitar que fique bolhas de ar, tá? Então a gente vai tirando todo o ar pra fora, ó. Vem aqui e vai colocando aos pouquinhos. Aí, perfeito. Agora a gente vem com a terceira parte, que é do acetato, e vai pressionar. O chocolate vai se espalhar por toda a cavidade. Geralmente escorre um pouquinho pra cá, tá? Na parte do palito, mas tá tudo tranquilo, depois a gente corta essas rebarbinhas. Agora que já tá aqui bem espalhadinho, muito bonitinho, uniforme, a gente vai levar pra geladeira até que a forma fique opaca, que aí significa que o chocolate atingiu, a cobertura pressionada atingiu a temperatura certa e a gente já pode desenformar com muita facilidade, tá? A gente vai levar pra geladeira ou pra parte extra fria da geladeira, nunca congelador, tá, pessoal? O chocolate... a cobertura pressionada, o chocolate no congelador só para detalhezinhos rápidos numa emergência, assim, tá? Mas é preferível a geladeira. Então vou levar para geladeira com todo cuidado e esperar ficar opaca a nossa forminha pra gente poder desenformar. Bom, gente, deu então o tempo de geladeira da nossa casquinha, ó. Ela já sai facilmente da forma. A gente vai pegar, ó, vai tirar o silicone, a parte do silicone, puxando em direção ao centro. Porque se numa puxada só tu tentar tirar, tu vai quebrar, possivelmente tu vai quebrar a tua casquinha, tá?
Aí tirei aqui. Vou vir com uma faquinha, não pode ser de serra, tá? Porque a de serra fica a marquinha dos dentinhos. Vou vir com uma faquinha lisa, ou até com uma espátula, aquelas de passar patê, manteiga, essas coisas. E vou tirar as rebarbas, tá? Ó. As rebarbas são os excessos, tá? Que fica pra mais da marcação da forma. E vou tirar com cuidado aqui essa marquinha que ficou. Bom, tá feita a nossa casquinha então. Agora a gente vai rechear para depois montar o personalizado. Eu vou vir então com o meu recheio de brigadeiro de ninho que eu ensinei para vocês. Coloquei aqui na minha manguinha de confeitar, vou torcer, que nem como se fosse uma cenourinha, e vou prender aqui com essa voltinha, tá? Agora vou vir com a tesoura e vou cortar a pontinha. Ó, vou pegar aqui a minha casquinha, vou pegar a manguinha de confeitar e vou fazendo como se fosse um caracol, assim. Pressionando e girando. Ó, feito o recheio, então, processo de recheio. Agora eu vou vir com o canudo de papel, tá? Eu adoro usar esses canudos aqui, porque tem várias cores, estampas, né? Tem desenhos diferentes, então eu gosto muito de usar. Aí eu venho, então, com o meu canudo, coloco aqui, dou uma giradinha pra ele entrar bem com todo cuidado, porque essa parte aqui é bem frágil, tá? Ó, coloquei aqui. E agora eu vou voltar com mais uma camada de cobertura fracionada. Ou de chocolate, como você preferir. Vou despejar aqui. Vou vir com a minha faquinha ou com a minha espátula e vou espalhar a minha cobertura. Do centro para as bordas, tá? Cuidado para não colocar a cobertura quente, porque senão vai derreter a casquinha, tá? Então ela tem que estar morninha para você lidar bem com ela. Agora, ó, tá feito o recheio, agora a gente vai deixar esfriar, tá? Dá até para levar para geladeira rapidinho, assim, 1 minutinho, só para secar bem essa parte de cima da cobertura e depois a gente personalizar. Uma casquinha perfeita, né? Sem nenhuma deformidade, sem nenhuma bolha de ar, bem acabada. Ah, Camila, mas essa parte vai ser tapada, não tem problema. Tem sim, gente. A gente que está produzindo, a gente está vendo a qualidade do produto. Então a gente tem que cuidar desde a hora da produção da casquinha, tá? Para dar um acabamento, uma finalização bem caprichosa e bonita, tá? Porque o cliente nota todos esses detalhes. Olha só os ladinhos, ó, bem acabadinho, bem cobertinho atrás, com o canudinho. Diferente do que só botar um palito ali, a gente ainda vai acrescentar, além do personalizado, a gente vai botar um lacinho super fofo que vai dar todo um diferencial no nosso doce. E por que que eu quero passar o passo a passo para vocês? Porque os detalhes, como eu disse, fazem a diferença. E vocês querem que o cliente vá até vocês pela qualidade, não pelo preço. Bom, amanhã a gente vai começar a etapa de personalização com a pasta americana. Hoje a gente já deixou o nosso doce prontinho, recheado, estruturado, e amanhã a gente vai decorar o nosso doce com personalizações em pasta americana. E não te preocupa se tu não tem nenhuma experiência, assim como eu te ensinei do zero, né? Do zero a montar, estruturar e rechear esse pirulito recheado, eu também vou te ensinar do zero a montar o personalizado no nosso pirulito recheado. Então, essa foi a primeira parte da nossa aula, pessoal. E agora eu tenho algo incrível para compartilhar com vocês. Dá só uma olhada no nosso treinamento feito especialmente para Páscoa. Bom, então a gente dividiu em 4 níveis o Páscoa Sweet Class. O primeiro nível é a mentalidade, o segundo é a técnica, o terceiro nível é a diferenciação e o quarto nível, vendas.
No nível 1 a gente tem as boas-vindas, né? Onde eu falo com você e te explico tudo que vai acontecer no nosso treinamento Páscoa Switch Class. Vamos ter também mentalidade de sucesso, aquela mentalidade que você precisa ir para alcançar tudo que você almeja na sua vida, na sua carreira. Confeitaria como negócio, como você ir alavancar, né, as suas vendas e ter um negócio próspero e maravilhoso. E a produtividade, como você ser eficiente na hora de produzir aí o seu produto. No nível 2, a gente tem os tipos de cascas de ovos de chocolate, temos os recheios maravilhosos, montagens de ovos de colher e montagens de ovos trufados. No nível 3, a gente tem doces personalizados, o nível que eu mais gosto, e também ovo personalizado. E no nível 4, organização, planejamento e vendas. Gente, tá incrível! E comprando o treinamento Páscoa Switch Class, vocês vão ganhar os melhores bônus que eu separei para vocês. O primeiro bônus é o ovo bento. Gente, quem aí ainda não conhece o bento cake, que tá famosérrimo na internet, é sucesso de vendas, agora adaptamos pro ovo de Páscoa e tem muitos modelos. A gente vai ensinar muita técnica para você fazer fácil e fazer muito sucesso nessa Páscoa, tá? Ai, Camila, não tenho a letra bonita, não sei fazer desenho. Fica tranquilo que a gente vai ensinar para vocês as melhores técnicas e vocês vão arrasar. Segundo bônus, um bolo de cenoura chocolatudo delicioso com uma receita de trufa de chocolate. Gente, uma delícia. Terceiro bônus, caixa de brigadeiros gourmet personalizado com modelagem em pasta aplicado em cima do brigadeiro, tá? Então vocês vão ter muita coisa para explorar e além de ter a receita, né, e o modo de preparo do brigadeiro gourmet, vocês também vão ter, né, a parte da modelagem. Aí não precisa ficar só na venda de ovos de Páscoa, doces personalizados, também vão poder vender caixas de brigadeiro personalizadas. E o bônus 4, que é uma aula de como vender com o Instagram, gente. Aí é a chave do sucesso, tá? Então vocês encontram os melhores bônus dentro do nosso treinamento. Você também terá o nosso suporte diário com a minha equipe, que vai te ajudar a destravar nas ferramentas e alcançar rapidamente o próximo nível. E agora me fala, esse curso está ou não está incrível? Sem falar que, embora seja um treinamento de Páscoa, esse é um curso que você vai poder aproveitar cada técnica passada para usar em outros temas durante todo o ano, né? Cativando ainda mais o seu cliente. E agora a pergunta que não quer calar: como é que eu faço para concorrer a essa vaga nesse treinamento online maravilhoso, Camila? E eu te digo que para concorrer a essa vaga incrível é fácil, basta você participar do nosso desafio de Páscoa. O desafio consiste em você replicar o doce que eu vou ensinar durante essas aulas, que ficarão disponíveis por um tempo. O doce que tiver com melhor acabamento e mais bem apresentado ganhará uma vaga para o nosso treinamento de Páscoa online completíssimo. Nós vamos avaliar apenas o que for ministrado durante as aulas, então fica tranquila. Se você é iniciante, não precisa ter medo, é só seguir tudo passo a passo e caprichar. Hoje eu contei a você a minha história e como tudo começou. Também te mostrei que no Brasil essa é uma área pouco explorada. Afinal de contas, são poucos os profissionais capacitados na área de bolos e doces personalizados com pasta americana. E quanto mais exclusivos forem os seus doces, menor será a sua concorrência e mais clientes fiéis e satisfeitos você terá. Depois eu te dei uma amostra de como será o nosso treinamento online de Páscoa. E também te expliquei como participar do nosso desafio de Páscoa para você concorrer aí a uma vaga totalmente gratuita. Amanhã eu vou te dar todas as informações de como vai funcionar o nosso desafio e o nosso treinamento de Páscoa Switch Class. Acredite, essa é a sua grande oportunidade de se destacar na multidão. Te vejo amanhã às 8 horas. Enquanto isso, comenta aí o que você está achando das nossas aulas
e o que você está achando desse desafio incrível que pode te dar uma vaga gratuita e completa no nosso treinamento de Páscoa. Até amanhã, beijinhos, tchau, tchau!